Um disclaimer muito importante aqui para eu dar para você antes de você assistir essa aula. Há um tempo eu não venho publicando vídeos pela razão de eu estar construindo o treinamento de inglês gravado aqui para poder ajudar o máximo possível de pessoas. Só que aconteceu algo extraordinário na minha vida, uma notícia muito boa. Eu passei num processo interno dentro da minha empresa e agora eu fiz todo o processo seletivo e agora estou fazendo o treinamento. Então a minha vida deu uma guinada muito grande aqui. Eu saí do Rio de Janeiro e agora, nesse momento, eu estou em Brasília, estou morando em Brasília. Mais para frente eu vou estar dizendo o que é esse novo cargo que eu vou ocupar dentro da empresa. O que eu posso te adiantar aqui, é que o que fez eu galgar uma boa classificação dentro do processo seletivo foi o fato de ter inglês. Então, é muito importante que você tenha o inglês dentro do seu currículo, para que essas coisas aqui aconteçam, para que você tenha uma promoção, para que você tenha um salário melhor. Para você ter ideia, o salário que eu vou passar a ganhar é 3 vezes mais o salário que eu tinha antes. Tá? Então, é importante que você tenha o inglês no seu currículo. E para te ajudar nesse processo, né, eu estava construindo o treinamento, mas eu quero fazer algo mais feito sob medida para você. Então, aqui embaixo vai ter um formulário para eu te conhecer melhor, para eu poder construir um treinamento que seja feito sob medida para você, tá? Assim como trazer mais conteúdos aqui dentro desse canal. Não vou trazer com tanta frequência como eu fazia antes, devido à natureza atual que eu estou agora em treinamento. Então eu preciso estudar para o treinamento, para ter o melhor êxito possível, para ter boas notas dentro do treinamento e assim como dividir o tempo também para construir o treinamento de inglês para te ajudar, tá legal? Então, era isso que eu queria falar para você. Obrigado por você ter assistido até aqui e agora você pode ir para a aula. E nessa aula eu vou te ensinar a dominar sem enrolação de uma forma sucinta a diferença entre Simple Past e Present Perfect. Sendo que aqui nessa aula primeiro eu vou falar do Simple Past e depois do Present Perfect. Simple Past é o seguinte, é tudo aquilo que ocorreu em um momento específico no passado, em um momento único. Foi há 2 horas, foi há 3 horas, foi há 4 horas, não importa, mas é um momento específico, único. Então vamos ao exemplo aqui. I watched this class until the end. Eu assisti essa aula até o final. Como eu sei que essa frase está no passado? Através do verbo que está destacado ali. Esse verbo está conjugado no passado. Caso eu não saiba falar no passado dessa maneira, eu acrescento uma palavra. E essa palavra é a palavra did. Então a frase vai ficar assim. I did watch this class until the end. Lembrando o seguinte, se você usar a palavra did, o verbo ele tem que estar no presente. No entanto, quando você fala os dois juntos, então você está também falando no passado. Essa forma é para você usar quando você não souber a parte de cima. Se você não souber conjugar um verbo em inglês no passado, você pode usar a parte de baixo que o americano vai entender. Agora, o Present Perfect é um pouquinho diferente e eu vou pegar emprestada aqui uma frase de uma professora que eu vi aqui, acho que no YouTube ou em um outro lugar. Ela vai dizer o seguinte, Present Perfect não é nem present e nem perfect. Por quê? Porque a nomenclatura, ela confunde um pouco para quem é iniciante. Então, a melhor maneira de você entender esse tempo verbal é através do contexto. Quando eu dar o exemplo aqui, você precisa parar para pensar em que momento você usaria essa frase, esse contexto de frase, né? Em que momento, em que circunstância você usaria esses exemplos, tá? Mas para a definição, para a nossa aula aqui, Present Perfect é o seguinte, é aquilo que ocorreu em um passado recente. Olha, preste atenção, aquilo que ocorreu em um passado recente. Então vamos à frase para você poder entender.
I have subscribed to this channel. Eu tenho me inscrito nesse canal. Pô, Sidney, essa frase em português ela soou meio estranha. Sim, ela soou porque não é comum nós falarmos dessa maneira no português falado. Então, qual é a maneira que nós usamos para se referir ao present perfect no português? É usar a palavra eu já. Então, eu vou repetir a mesma frase embaixo com esse eu já. Então, vai ficar assim, ó. I have subscribed to this channel. Eu já me inscrevi nesse canal. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes por dia, hoje mesmo, quantas vezes você falou a palavra eu já no dia de hoje? Responde para mim e deixa aqui nos comentários para eu saber. Você falou muitas vezes. Então, quando você fala, ah, eu já comi, ah, eu já li, ah, eu já assisti, ah, eu já fui lá. Essa forma de falar é o mesmo que, ah, eu tenho lido, ah, eu tenho assistido, eu tenho comido, eu tenho dormido. Essa forma é o present perfect. E agora, para a gente poder sintetizar tudo que nós aprendemos aqui, eu vou pegar a thumbnail desse vídeo, dessa aula aqui. Olha lá, eu tenho ali o present perfect primeiro e depois o verbo no passado. Então, nós temos ali, I have seen it, I have seen it. Eu tenho visto. Como nós não falamos dessa maneira, então eu posso traduzir como eu já vi. E o outro está no passado, né? Passado simples. I saw it. Eu vi. Caso eu não saiba falar no passado, daquela maneira que ele saw, eu posso acrescentar a palavra did. Então, falar I did see it. I did see it. Tá certo? E agora que você entendeu a diferença entre simple past e present perfect, existe uma outra maneira também simples de falar no passado, que é o passado contínuo, que é o quê? Algo que ocorreu no passado, em um momento no passado, e teve uma progressão. E é justamente essa aula que eu vou deixar para você assistir agora, nesse momento, e te vejo numa próxima aula.